Muito boa noite a todos. É um gosto, em nome da plataforma EGOV, estar aqui hoje com dois ilustres convidados, o engenheiro Alexandre Fonseca e o professor Eduardo Correia. Hoje o tema é um tema que é mais do que pertinente, é essencial, que é a liderança e a responsabilidade civil em momentos de pandemia, em momentos como o que estamos a viver, e por isso mesmo a plataforma convidou duas referências na gestão que pretendem de alguma forma também dar o seu exemplo e ajudar-nos a perceber como é que as empresas e os grandes gestores podem de alguma forma ajudar a sua comunidade através da responsabilidade social, nunca pondo em causa a sua gestão. O tema de hoje, portanto, pretende associar obrigatoriamente a liderança à responsabilidade social e procuramos perceber, por parte destes nossos dois grandes convidados, aquilo que pensam que deve ser uma liderança assente na responsabilidade social nestes tempos que têm sido difíceis e vão seguramente ainda ter mais dificuldades. A responsabilidade social é, só para que possamos entender, é quando as empresas de forma voluntária adotam posturas, comportamentos e ações que promovem o bem-estar dos seus funcionários, dos seus clientes e também da comunidade onde estão inseridas. O benefício que as boas lideranças trouxeram com a governança, com a responsabilidade e com os objetivos claros de eficácia e eficiência, beneficiam aqueles que devem ser os principais beneficiários, que no fundo são os stakeholders que gravitam à volta das empresas. Hoje temos dois grandes exemplos de liderança que seguramente associam à sua ação e à sua atividade a responsabilidade social em dimensões diferentes. Por um lado temos o engenheiro Alexandre Fonseca, presidente executivo e chairman da Altice Portugal, é um gestor de referência em Portugal e gera neste momento a maior empresa de telecomunicações a operar em Portugal. Por outro lado temos o professor Eduardo Correia, que é CEO do Tagus Parque, que é neste momento o maior parque de ciência e tecnologia do país, e é também professor do ISCTE. Bom, mas vocês não estão aqui seguramente para me ouvir, estão aqui para ouvir os nossos convidados, e eu, sem mais demoras, passo ao primeiro convidado, e ficou definido que seria o engenheiro Alexandre Fonseca. Caro engenheiro, faça ao favor, a palavra está do seu lado, força. Muito bem, muito obrigado. Desejar obviamente a todos uma boa noite, aqueles que estão a assistir a esta sessão. Deixar aqui também o meu agradecimento por este amável convite que me dirigiram. É sempre um prazer poder estar em sessões como estas com um tema tão relevante como a responsabilidade social, a liderança e a gestão. E também, se me permitem, aqui sempre um gosto de estar aqui com o meu estimado amigo Eduardo Correia também, onde temos partilhado alguns caminhos e, portanto, também para mim uma satisfação imensa estar aqui nesta sessão também com ele. Bem, este tema é um tema vasto e eu vou tentar centrar-me aqui em 2 ou 3 pontos, tendo presente aqui um denominador comum, porque acho que falar de gestão e de responsabilidade social, para mim, são 2 conceitos que devem estar sempre, em qualquer momento, juntos, mas eu diria que no atual momento que vivemos, neste clima de agora regresso à normalidade após uma profunda crise social, porque eu gosto de entendê-la muito mais como uma crise social do que apenas uma crise económica, que também, obviamente, já começou a ser e infelizmente ainda será durante algum tempo, mas em momentos como estes exponencia aquilo que é a responsabilidade social das organizações. Há um preciosismo pelo qual eu eventualmente até começaria, que nós costumamos quase brincar, entre aspas, dentro da Altice Portugal, porque um dos 5 pilares estratégicos da estratégia da Altice Portugal, um dos nossos 5 pilares é a área da intervenção social. E nós chamamos de intervenção social porque eu costumo dizer, quase em jeito de brincadeira, que responsabilidade temos todos, intervenção é que poucos o fazem. E, portanto, é importante compreender que uma organização como a Altice Portugal entende, e daí o termos colocado na nossa estratégia como um dos pilares-chave esta intervenção social, entende que há uma obrigação de uma empresa que tem esta dimensão, que tem este impacto, que se assume como um motor de desenvolvimento económico e social do país, de ter a responsabilidade de dar em troca. A liderança das organizações é feita dos seus clientes, dos seus parceiros, do seu ecossistema. E, portanto, é justo que, efetivamente, a empresa tenha a capacidade, a vontade e a capacidade de intervir para devolver à sociedade um pouco daquilo que ela lhe dá enquanto líder. E enquanto mais líder somos, mais importante se torna este papel de responsabilidade social. Obviamente que num momento como este, e eu começava por fazer esse enquadramento, num momento como este, houve prioridades a definir.
quando todos fomos surpreendidos no mundo, eu diria, por este momento de crise pandémica, a primeira preocupação, também ela uma responsabilidade social das organizações, foi virar-se para dentro e dar um mecanismo de proteção e de segurança aos nossos colaboradores. A Altice Portugal tem cerca de 7.700 colaboradores diretos, mais cerca de 13.000 colaboradores indiretos, ou seja, um universo de 20.000 pessoas, que a nossa principal preocupação foi protegê-las. Foi garantir que poderiam continuar a desenvolver a sua atividade, o seu trabalho, mas em condições de segurança e em condições de proteção. Aqueles que foi possível remetermos para teletrabalho, e já falaremos um pouco disso, e aqueles que tiveram que continuar, e foram muitos, no caso da Altice Portugal, cerca de 1 milhar de pessoas que tiveram que continuar a desenvolver as suas atividades, porque estavam num conjunto reduzido de lojas que foram necessárias manter aberto, ou aqueles técnicos que estão na rua a fazer instalações, manutenção da rede, a garantir, ao fim e ao cabo, a manutenção das redes de comunicação. A segunda grande prioridade que nós definimos foi, efetivamente, o garantir o funcionamento das nossas redes. E aqui, mais uma vez, uma componente importante. Se todos nós tínhamos já a percepção da importância das redes de comunicação, eu diria que neste momento passámos a ter uma importância muito maior presente na nossa cabeça. Eu costumo dizer quase que a tecnologia e as comunicações, no passado, e quando eu digo passado, há 2 meses atrás, eram vistas como uma forma de afastar aqueles que estão próximos. Muitas vezes era esta a caracterização da tecnologia, afastar os que estão próximos. E não deixa de ser curioso que em poucas semanas passámos a olhar para a tecnologia como aquela que aproxima os que estão longe. E de facto é este paradoxo que se tornou e que acabou por exponenciar a importância que as redes de comunicação têm para a sociedade nos dias de hoje. E foi esse também o trabalho que nós fizemos, garantir que as famílias portuguesas, as empresas portuguesas, os estudantes, os trabalhadores em teletrabalho, as IPSS, todas as instituições centrais e descentralizadas do Estado podiam trabalhar, podiam recorrer a mecanismos de comunicação para tentar garantir alguma normalidade durante este período de confinamento. E, portanto, este foi também uma preocupação que nós tivemos. Mas estou a fazer este caminho para explicar que depois de garantir a segurança das pessoas e a funcionalidade das redes, há um caminho, ou para chegarmos aqui, perdão, é importante percebermos que há um caminho que tem que se fazer antes. E quando falamos de gestão, e estamos a falar também de gestão e de responsabilidade social, a responsabilidade social e a gestão encontram-se antes deste momento. E agora vou dar aqui um salto para trás. Quando há cerca de 3 anos, a Altice Portugal, a equipa de gestão atual que eu tenho o privilégio de liderar, definiu a sua estratégia, houve alguns que questionaram, mas porquê que a Altice Portugal tem na sua estratégia o conceito de intervenção social e o conceito de proximidade? O que é que isto tem de tão relevante para uma empresa desta dimensão, uma das maiores empresas do nosso país e o maior operador de telecomunicações? Porquê é que estes 2 eixos aqui estão? Porquê é que a Altice fez questão de investir no território nacional, investir em regiões de baixa densidade populacional, levando redes de fibra óptica e redes móveis a zonas em que o retorno económico ou financeiro do investimento não era óbvio nem imediato. Hoje, e obviamente que nós há 3 anos não sabíamos que íamos ter uma pandemia, como é óbvio, mas sabíamos da importância deste investimento que estávamos a fazer. E foi também por este investimento, um investimento que faz com que hoje a fibra óptica da Altice chegue a mais de 5 milhões de lares portugueses espalhados por todo o país, e apenas a título de curiosidade, quando eu digo espalhados em todo o país, falamos da Ilha do Corvo, da Ilha de Porto Santo, do Vimioso, ou de um conjunto de outras áreas de baixa densidade populacional do nosso país. A importância deste investimento e desta estratégia de proximidade e de responsabilidade social, porque em alguns momentos este investimento nestas regiões do país foi um verdadeiro serviço público, foi um investimento que não tinha por objetivo o retorno imediato, mas sim a garantia de que levarmos infraestruturas de comunicação a estes locais do país permitiria com certeza também reduzir as assimetrias regionais, combater a iliteracia digital e aproximar as pessoas destas regiões do mundo, garantindo-lhes o consagrado direito de igualdade. Quando tudo isto foi feito, tinha este pressuposto. E hoje, voltamos agora a 2020, hoje reveste-se de uma especial importância o facto de nós estarmos hoje em plena fase de pandemia, de confinamento voluntário da população, mas que as redes de comunicação que existem e que chegam a uma boa parte do nosso território terem também tido um papel decisivo em todo este processo.
E, portanto, aqui também uma componente muito importante de estratégia, uma componente de gestão, de proximidade, de um sentimento de quase dever de sentido público e de uma presença forte junto daquilo que é o verdadeiro serviço público também, apesar de sermos uma empresa 100% privada e todo este investimento ter sido feito com capitais privados, sem subsídios ou subvenções, sem qualquer tipo de apoio de entidades públicas, é um investimento 100% privado, mas a importância foi esta. Foi a importância de que hoje podermos garantir que uma parte importante da população tem igualdade de oportunidades e de condições no acesso, apesar de muitas vezes poder estar longe dos grandes centros urbanos. Dito isto, e continuando esta viagem, de facto, além da segurança das pessoas e da resiliência das redes, mesmo com os crescimentos significativos de consumos que verificámos, o terceiro ponto que eu gostaria de destacar da nossa postura foi efetivamente, eu diria, acelerarmos aquilo que tem sido a nossa visão de responsabilidade e intervenção social. Nós percebemos que num momento como este era fundamental estarmos profundamente enraizados e ligados às necessidades mais básicas da nossa sociedade. E para isso não vale a pena reinventar a roda. Olhámos para o Estado Social. O Estado Social com os grandes pilares da educação, da saúde, da solidariedade social. E foram esses os três pilares que nós imediatamente também dedicámos, aos quais nós dedicámos uma atenção particular. Desde logo com um conjunto de iniciativas, por exemplo, na área da educação, em que nós tivemos colaborações com diversos municípios, talvez aquele mais visível, o município de Oeiras, que em conjunto com a Altice Portugal deu passos significativos na digitalização do processo educativo, levando tablets, levando banda larga móvel aos alunos do concelho, permitindo-lhes estar ligados à internet, permitindo-lhes ultrapassar esta fase de ensino à distância com maior facilidade, mas fizemos também com outros municípios e até com IPSS, ou até às vezes em situações anónimas para nós, mas junto de cidadãos individuais, ajudando pessoas cujo nível socioeconómico muitas vezes era debilitado ou estava debilitado, e nós ajudámos com levar material informático, equipamento de comunicações que permitisse a jovens, essencialmente, estarem ligados ao mundo, continuarem o seu processo educativo e, portanto, apoiar aqui esta importante vertente da educação, porque sabemos a importância que tem a literacia digital no futuro dos nossos jovens e, portanto, este é um trabalho que, aliás, diga-se, no âmbito da Fundação Altice, que eu também tenho a honra de presidir, tem sido um dos pilares de atuação da Fundação Altice, a área da educação, através, por exemplo, de plataformas como o Khan Academy, uma plataforma internacional, talvez a mais reconhecida plataforma de educação digital, representada em Portugal de forma exclusiva pela Fundação Altice. O segundo pilar, o pilar da saúde. E no pilar da saúde, muito importante, desde a primeira hora, o papel que tivemos com hospitais públicos e privados, com a Cruz Vermelha, por exemplo, no trabalho que fizemos para equipar centros de triagem, para equiparmos áreas hospitalares, para levarmos tecnologia, por exemplo, coisas tão simples como um tablet, que permite fazer uma videoconferência para um doente que está internado ou para um profissional de saúde que às vezes durante semanas consecutivas não pôde ir a casa visitar a sua família e através de um tablet poder aproximar as pessoas fazendo uma videochamada, levando o doente ou o profissional de saúde ao contacto digital com a sua família, melhorando um pouco os seus níveis de moral e de vontade e dando-lhes um pouco de alento nestes momentos. Exemplos como estes, do ponto de vista de saúde, também com o trabalhar junto de alguns centros de investigação, dotá-los também de capacidade computacional para trabalhar na descodificação dos problemas complexos para encontrar soluções ou curas para esta doença. Também aqui trabalhámos com algumas universidades portuguesas, com quem temos protocolos, e portanto apoiámos também aqui na área da saúde um conjunto vasto de iniciativas que nós acreditamos que também têm tido e que irão com certeza continuar a ter um papel decisivo neste esforço coletivo que todo o país tem vindo a fazer. Ainda aqui, gostava também de deixar aqui uma palavra para o nosso parceiro, o Huawei, porque também através desse nosso parceiro fomos capazes de levar equipamentos a alguns hospitais, como já disse, públicos e privados, e equipá-los também com um conjunto de equipamentos que permitiram melhorar nesta fase a capacidade de conectividade destas instituições. E por fim ainda, na área da saúde,
o protocolo que fizemos com a Associação de Hotelaria Portuguesa, em que dotámos alguns hotéis portugueses, em particular na Grande Lisboa, dotá-los da capacidade de conectividade, porque nesses hotéis estavam a dormir alguns dos profissionais de saúde que não podiam ir a casa, às suas famílias, e também aqui ajudámos a ter um conforto adicional durante este período. Por fim, a área da solidariedade social, em que foi aquela em que nós mais nos desdobramos. O exemplo, talvez, número 1 pela importância, mas também visibilidade que teve, foi efetivamente o apoio que demos a iniciativas como, por exemplo, o SOS Vizinhos, uma associação que foi, eu diria, muito importante nesta fase de confinamento, uma associação que nós apoiámos e, mais do que apoiámos, recebemos nas nossas instalações, criaram o seu centro nevrálgico de operações dentro da Altice Portugal, uma associação que teve como objetivo garantir que levávamos mantimentos, bens de primeira necessidade a idosos que estavam confinados e, portanto, também aqui o exemplo. A estes junta-se, por exemplo, o equipar dos centros de recolhimento sem abrigos em Lisboa, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, uma vez mais equipando-os com mecanismos de conectividade e de televisão, ou ainda, também pela importância que teve, eu diria também muito significativo, talvez até dos mais marcantes, a iniciativa que fizemos com a Guarda Nacional Republicana. Uma iniciativa que permitiu, através de tablets, de 2 dezenas de tablets que foram disponibilizados à GNR, permitir que os guardas da GNR iam acompanhar os idosos isolados que eles têm identificados nas suas bases de dados, idosos que vivem em locais remotos, longe da família, sozinhos muitas vezes, e levar um tablet através da Guarda Nacional Republicana, uma entidade em quem eles confiam, e através desse tablet ver o sorriso do idoso ao ligar para o seu filho, para o seu neto, a fazer um contacto com alguém de quem não conseguia ver, não tinha este contacto visual, às vezes há meses, vários meses até já, transmitindo uma vez mais aqui uma sensação de conforto e de alento. E, portanto, exemplos concretos de como esta responsabilidade social pode, deve, e no caso específico da Altice, foi colocada em prática para apoiar as populações, para apoiar os nossos cidadãos. Tenho ainda de referir, para terminar só um pouco esta visão daquilo que foi a nossa incursão neste momento, 2 outras vertentes. Demos espaço, eu diria, voltámos a estar presentes naquele que tem sido o caminho do Mel. O Mel é uma marca do Grupo Altice e o Mel assumiu-se o ano passado como uma marca de causas. Ao assumir-se como marca de causas, escolheu, em conjunto com a APAV, escolheu a causa do combate à violência doméstica. O combate à violência doméstica, que este ano, durante este período de confinamento, todos nós sabemos, eu diria que assumiu, infelizmente, proporções ainda de maior gravidade. Os casos aumentaram e a gravidade desses mesmos casos, mas mais do que isso, a sensação que todos temos, e a APAV em particular tem, de que durante este período de confinamento foi mais difícil denunciar estas situações, foi mais difícil combater as situações de violência doméstica. E foi por isso que nós decidimos reativar a nossa campanha de combate à violência doméstica através de uma campanha que nós chamamos Dê a Cara por Quem Não Pode, em que os embaixadores do Grupo Altice, o Miguel Oliveira, o Armindo Araújo, o tenista João Sousa, o Kikas, o nosso surfista, a Carolina Deslandes, a Bárbara Tinoco, a Jéssica Silva, os nossos embaixadores da nossa marca decidiram dar a cara por quem não pode numa campanha publicitária que, uma vez mais, apela a consciências e à mentalidade, à necessidade de denunciar estes casos e, portanto, também aqui um exemplo de como uma marca pode usar o alcance e a importância dos seus meios de comunicação, da sua capacidade de chegar através dos mídias às massas e despertar consciências para um assunto que tem que ser de todos e que compete a todos nós, enquanto sociedade, combatermos. E este é um exemplo de como efetivamente se pode casar uma marca, uma causa e como em conjunto, neste caso, a combinação destes 2 fatores tem contribuído, nas palavras da própria APAV e de algumas das pessoas que deram a cara por esta causa, elas próprias vítimas de violência doméstica, foi possível constatar o incremento do número de denúncias deste tipo de situações e quebrar o silêncio, que muitas vezes é o maior problema subjacente à violência doméstica. Terminaria com uma mensagem agora fora da componente de crise, uma mensagem de futuro, uma mensagem de que a Altice Portugal vai continuar a apostar no trabalho desenvolvido pela Fundação Altice, um trabalho extraordinariamente importante, um trabalho sério, um trabalho que hoje é feito essencialmente nas áreas da educação, nas áreas da saúde,
na área da cultura, extremamente importante também, e na área ainda de tudo o que tem que ver com a componente de intervenção social, onde se insere o voluntariado, onde se insere a utilização de tecnologia de ponta para ajudar aqueles que mais precisam. Exemplos concretos disto que eu vos disse, começando por esta área da tecnologia ao serviço de quem mais precisa, tecnologia made in Portugal, por exemplo, tecnologia que permite hoje a um tetraplégico controlar um computador única e exclusivamente com o movimento dos seus olhos, que permite a doentes com esclerose múltipla ter uma vida ativa, e temos alguns casos de docentes universitários que, com a utilização de tecnologia da Fundação Altice, apesar das suas crescentes limitações com esta doença grave, conseguem, no entanto, continuar a ter uma vida ativa, e temos casos mesmo, como vos dizia, de docentes universitários que usam esta tecnologia para continuar a sua vida ativa enquanto docente. Esta área também tem sido uma área importante para apoiarmos aqueles que têm diversos tipos de necessidades e que nós, através de tecnologia, muitas das vezes made in Portugal, apoiamos através de IPSS e que garantimos que esta tecnologia ajuda estas pessoas a terem uma vida melhor. Como estava também a dizer, a área da cultura, porque nós acreditamos que a cultura é algo que tem que ser apoiado, é algo que tem que ser incutido na vida das pessoas. Para o fazer, temos alguns exemplos de iniciativas. Levarmos uma parte da nossa coleção de arte contemporânea, um dos grandes espólios da Altice Portugal, a nossa coleção de arte contemporânea, abrirmos esta coleção, levá-la a locais públicos, ainda bem recentemente esteve exposta aqui no Tagus Park, e levarmos também esta coleção ao contacto com pessoas, muitas vezes em locais remotos do país, pessoas que nunca tiveram contacto com uma peça de arte, estas peças sempre acompanhadas pela Mónica, a nossa curadora de toda esta coleção, que explica ativamente às pessoas as obras, os autores, e leva um pouco de cultura àqueles que muitas vezes, fruto do seu isolamento geográfico, não têm contacto com a mesma. Mas também nesta área da cultura, a promoção da língua portuguesa, ainda bem recentemente no Dia Mundial, no dia 5 de maio, o Dia Internacional da Língua Portuguesa, através daquilo que foi o apoio à publicação do novo Atlas da Língua Portuguesa. Um compromisso que a Altice Portugal tem com a Portugalidade e com a promoção e a defesa da língua e da cultura portuguesa. Na área da saúde, iniciativas várias que já vos referi e que também é uma das áreas prioritárias de atuação no futuro para a Fundação Altice. Isto acrescentaria apenas todas as áreas de telemedicina e de telemonitorização de doentes acamados, de doentes crónicos ou de idosos. E, por fim, a área da educação, onde, obviamente, a plataforma Khan Academy, que eu já que referi, tem tido um papel decisivo naquilo que é a digitalização de todo o processo educativo a nível nacional. E, portanto, é este um pouco o caminho que temos percorrido, um compromisso sério, um compromisso que entendemos ao mesmo nível dos outros 4 pilares estratégicos do investimento, da inovação, da proximidade, da qualidade de serviço, e lado a lado com estes 4 pilares de negócio surge um pilar, o da intervenção social, que para nós tem a mesma relevância, porque nós entendemos que hoje uma empresa que se quer assumir como líder e que é líder do ponto de vista de negócio, mas quer ser mais do que líder de negócio, quer ser um líder do ponto de vista de ser uma referência e um exemplo para outras empresas. Sabemos que somos um motor económico e social também do nosso país pela dimensão que temos, e é por isso que também fazemos questão, eu próprio, a minha equipa de gestão e todos os 20.000 colaboradores diretos e indiretos da Altice Portugal, de participarem ativamente nestas iniciativas e de se assumirem também eles como agentes de intervenção social. E não nos podemos esquecer que, quando falamos de responsabilidade social, estamos a falar também de intervenção cívica e de intervenção social. Esse testemunho é um testemunho que vamos continuar a levar, é um caminho que vamos continuar a percorrer, e estou certo que, se mais empresas desta dimensão e outras mais pequenas assumirem também nos seus princípios, na sua cultura, esta perspectiva social, de dar um pouco ao outro aquilo que ele nos dá a nós também enquanto líder, que com certeza viveremos todos para construir um Portugal melhor, uma sociedade mais justa, mais igual e que, acima de tudo, seja uma sociedade mais feliz, em que todos nos sentimos bem e sentimos, acima de tudo, o verdadeiro espírito de comunidade. É um pouco este o nosso testemunho e que eu gostaria de partilhar com todos vós. Muito obrigado, engenheiro Alexandre Fonseca. De facto, é a simbiose perfeita entre aquilo que é a liderança de uma grande empresa e, como disse bem, o integrar nos pilares dessa grande empresa o pilar da responsabilidade social. Agradeço imenso esta primeira intervenção. Passo de imediato ao professor Eduardo Correia. Faça o favor, professor.
Olá, boa noite. Rodrigo, antes de mais, congratular-me uma vez mais por esta repetição destas iniciativas, cumprimentar o meu caríssimo amigo Alexandre, com quem, como referido, temos feito aqui trajetos comuns, muito interessantes, saudar a Altice, porque tem sido um parceiro muito importante na visão de desenvolvimento que temos para o maior parque de ciência e tecnologia, que é o Tagus Park, do país. E começaria, se calhar, pelo fim. Nós acreditamos que é possível, apesar do enquadramento difícil, fazer um futuro melhor. E nós somos capazes de fazer um futuro melhor sempre que pomos o melhor de nós ao serviço do serviço à sociedade. Okay? E por isso o Tagus Park tem por objetivo, já antigo, ser o parque mais cívico da Europa. E o civismo está precisamente relacionado com esse princípio de responsabilidade social, de gestão do espaço coletivo, do impacto de todas as ações que temos nos outros. Desse modo, esta minicidade, e o Tagus Park é uma minicidade, e minicidade porquê? Porque trabalham aqui cerca de 15 mil pessoas todos os dias, apesar de não haver habitação, é um local onde as pessoas trabalham, portanto é uma cidade de trabalho, e a nossa missão, desde a sua fundação, é juntar investigação, ensino universitário e empreendedores, de modo a que a ciência e a tecnologia se transformem em soluções que sejam, obviamente, economicamente sustentáveis e que contribuam para um mundo melhor. Em cima disso, nós decidimos colocar uma membrana que envolve toda esta lógica, que é a membrana da qualidade de vida, da felicidade em local de trabalho. Portanto, fazendo minhas as palavras do Alexandre, gestão e responsabilidade social são conceitos que têm que andar colados no mundo contemporâneo, num Portugal que quer ser mais desenvolvido, num Portugal que quer ser mais sustentável, num Portugal que efetivamente já percebeu que é necessário apontar para indicadores financeiros, mas acima de tudo é necessário apontar para indicadores de felicidade. Havendo correlação entre ambos, obviamente, a correlação não é linear nem direta. E, portanto, nós, no nosso eixo de visão, de contributo, de responsabilidade social, somos uma entidade que tem por preocupação primeira gerar um espaço e um ambiente de trabalho onde a qualidade de vida, a felicidade de quem aqui circula diariamente seja, se quisermos, o objetivo último. E desse modo nós temos uma preocupação muito clara com tudo o que é espaço público, desde as nossas ruas, a limpeza das ruas, a qualidade da jardinagem, a qualidade estética da jardinagem, a componente de arquitetura moderna que gradualmente temos vindo a introduzir na regeneração dos nossos edifícios, modernizando-os, trazendo ambientes de trabalho exteriores e interiores, de modo a que as pessoas se sintam bem, que estejam bem no local de trabalho. Aliás, o cidadão urbano contemporâneo passa mais horas acordado no local de trabalho do que nas suas próprias casas. E, portanto, é como que uma segunda habitação. O escritório hoje, o local de trabalho hoje é uma segunda habitação. E, portanto, nós levamos muito a sério essa nossa preocupação, porque, de facto, acreditamos que nas ciências do trabalho e da empresa a gestão do local é fundamental. E, portanto, nós estamos sempre atentos a todo o circuito diário que as pessoas que aqui trabalham e que aqui vêm, no fundo, visitar por alguma razão, fazem, de modo a que em todas as partes desse circuito nós tenhamos um conjunto de características que para nós são características onde não podemos falhar. Limpeza. E, portanto, na nossa política de civismo, nós lançámos a campanha zero beatas, zero papel no chão, zero automóveis mal estacionados. E no fundo, é uma responsabilidade de todos. E a melhor responsabilidade social é aquela que é partilhada por todos e onde todos participam. E, portanto, nós somos, nessa vertente, dinamizadores de uma cultura de respeito pelo espaço público e de respeito pelo próximo na forma como entregamos o espaço público. Esses conceitos, obviamente, que são extensíveis a todo o nosso circuito interno e, portanto, estamos muito atentos a tudo o que é limpeza de espaço público, estamos muito atentos à forma como os resíduos são recolhidos e à respectiva separação, porque isso integra também um outro projeto de responsabilidade social assente na política de civismo, tem a ver com a utilização de materiais provenientes da recuperação de lixo em economia sustentável. Dou um exemplo,
o Instituto de Saúde e Qualidade, que é uma instituição portuguesa de ponta na área tecnológica internacional, referência internacional em projetos do mais sofisticado que existe no mundo, tem uma microempresa, um microprojeto a nascer, portanto uma startup, cujo objeto de trabalho é precisamente a transformação de beatas em tijolos para a construção civil. E, portanto, essa é a filosofia do Tagus Park, tentar integrar, no fundo, no seu processo de recuperação de resíduos, projetos que sejam economicamente viáveis, recuperando aquela velha lei que todos aprendemos no liceu, na disciplina ou de História ou de Física, de Lavoisier, onde na natureza nada se perde, tudo se transforma. Adicionalmente, fomos, ao longo deste tempo, percebendo a necessidade de humanizar o espaço. E a humanização do espaço, nomeadamente numa cidade que é essencialmente tecnológica e científica, a humanização do espaço passou pela criação de um mercado tradicional, absolutamente tradicional, no fundo, que faz lembrar os mercados que os nossos avós e os nossos tios mais velhos frequentavam quando iam às compras, os nossos próprios pais, quando iam às compras, portanto, as praças antigas, e com grande sucesso. E, portanto, trazer microempresários deste setor tão interessante como os produtos de abastecimento das nossas mercearias em casa, dos nossos frigoríficos com frescos, trazer, no fundo, a um dos locais de maior desenvolvimento tecnológico e científico do país, e esta simbiose cria momentos absolutamente extraordinários. E, no fundo, é o encontro destes dois mundos e destas duas realidades que traz, uma vez mais, não só estímulo de economia primária, fundamental, estímulo de economia agrícola feita em Portugal, fundamental, mas, acima de tudo, a proximidade do meio urbano ao meio rural em ambiente de ciência e tecnologia. Bom, com isto fomentamos economia. E fomentamos economia de microempresários portugueses, no fundo, que também já o fazemos na nossa incubadora, mas fazemos-lo na nossa incubadora tradicionalmente para projetos absolutamente tecnológicos. E, portanto, esta responsabilidade social de trazer estímulos à criação de pequenos negócios, uns mais tradicionais, que, por outro lado, trazem ambientes já esquecidos, nomeadamente em contexto urbano, permite que o ambiente que aqui diariamente se vive seja um ambiente, lá está, de qualidade de vida, de felicidade, de bem-estar. O Alexandre Fonseca falou há pouco da exposição que aqui foi realizada com obras de arte contemporânea da coleção da Fundação Altice. Ora bem, essa exposição integra um programa, que é o Programa das Artes, no Tagus Park, onde regularmente temos exposição de artistas plásticos, de pintura, alguns com pintura ao vivo, algumas que são exposições coletivas, de artistas coletivos, e, portanto, nós temos vindo gradualmente a trazer a arte para dentro do Tagus Park, permitindo às pessoas que aqui trabalham um contacto diário, não só com os artistas, mas também com a obra dos artistas e, em algumas circunstâncias, como foi o caso da Ana Mesquita e do Marco Contiki Sicci, da própria produção de algumas peças de arte no nosso átrio central. Experiência absolutamente fabulosa. Uma vez mais, estamos a promover artistas que dificilmente têm acesso a espaços tão públicos e, simultaneamente, com este encontro, uma vez mais, um encontro não é muito tradicional, mas que faz todo o sentido entre as pessoas que pensam ciência e tecnologia e aqueles que fazem arte. E que, no fundo, aparentemente moram em mundos tão distintos, circulam em ambientes tão distintos, mas quando o encontro aqui no Tagus Park se faz, é um encontro que beneficia a todos. Muito interessante. E, portanto, uma vez mais, esta é uma política de responsabilidade social. Estamos a promover artes, trazendo a arte ao cotidiano dos profissionais, fazendo com que os artistas sejam promovidos, com que a arte que tanto se queixa e a cultura que tanto se queixa de falta de promoção seja promovida e, por outro lado, essa promoção induz naquilo que é o nosso objetivo membrana, a qualidade de vida e felicidade em local de trabalho. Até agora, durante o período de quarentena, nós decidimos estimular, no fundo, os sentidos da arte através de expressões de arte urbana e, portanto, decidimos para
no fundo, dar as boas-vindas depois deste tanto tempo em casa que as milhares de pessoas que aqui trabalham nesta mini-cidade de Ciência e Tecnologia tiveram. E, portanto, nós decidimos entregar um conjunto de paredes underground, de estacionamentos, de garagens dos nossos edifícios, a um conjunto relativamente alargado de grafiters e de artistas plásticos, de modo a que essa expressão comece a ganhar corpo. Isto é, se quiserem, também uma forma de, uma vez mais, dar espaço a uma tipologia de arte urbana que pode ser apreciada e que não tem que ser clandestina, muitas vezes é associado ao clandestino, e portanto nós identificamos bons artistas de grafite e de algum modo vamos ter os grafites nas nossas garagens de forma a trazer também mais uma componente de bem-estar, de felicidade e de estímulo à inovação, porque no fundo é esta simbiose entre os diferentes ramos do saber, os diferentes ramos de pensamento que faz com que, no fundo, as mentes humanas se desenvolvam e possam, no fundo, criar soluções para um mundo melhor. Volto no fundo ao princípio, é sempre possível nós fazermos melhor. Aliás, é um dos lemas do Tax Park, nós precisamos fazer hoje melhor do que fizemos ontem e garantir que amanhã fazemos melhor do que fizemos hoje. E, portanto, isso faz criando estímulos, criando incentivos. E a melhor forma de nós respeitarmos o conceito de responsabilidade social é precisamente dar contributos ao todo, à sociedade, nomeadamente aos contextos mais próximos, onde temos maior facilidade de intervenção, que permitam, no fundo, níveis de satisfação, níveis de qualidade, níveis de inovação superiores. Um outro contexto que nos tem de algum modo estimulado é a capacidade que temos de ser um exemplo e estamos gradualmente a trabalhar no plano de descarbonização do Tax Park. Também aí responsabilidade social, porque no fundo queremos contribuir para um melhor ambiente. E portanto nós temos em curso um plano que vai permitir que o Tax Park seja cada vez mais independente da rede elétrica e possa, no fundo, recorrer a fontes energéticas alternativas de modo a reduzir a pegada ecológica. E, portanto, estamos muito interessados, até como Parque de Ciência e Tecnologia, como Cidade de Ciência e Tecnologia, em dar esse exemplo, e esse exemplo faz trabalhando com empresas inovadoras. A Altice é um parceiro muito próximo, para além de acionista, é um parceiro muito próximo do Tax Park nessa visão de criarmos um mundo que utilize as tecnologias para melhorar a qualidade de vida da sociedade. E, portanto, é nesse patamar que nós consideramos que a nossa responsabilidade social é mais sublinhada, é precisamente quando trazemos soluções novas que melhoram a vida do coletivo e no fundo, contribuem para maior qualidade de vida, para melhor ambiente, no fundo, para aquelas que são as preocupações mais contemporâneas das gerações atualmente vivas e, essencialmente, das gerações dos nossos filhos, que começam a estar muito mais atentos à componente mais verde e mais protetora do ambiente. Se havia uma boa campanha publicitária que poderia ser feita com direito à experiência e tudo, foi esta quarentena. Esta quarentena mostrou-nos que é possível nós alterarmos alguns dos hábitos de modo a garantirmos que protegemos os recursos que andamos a explorar, talvez em excesso. Por fim, há um tema que para nós é muito caro, que são as pessoas. E o respeito pelas pessoas, e o respeito pela meritocracia e a promoção da meritocracia. E por outro lado, a meritocracia associada a um tema que para nós é de importância primeira, que é a dignidade laboral. E, portanto, nós temos vindo a implementar políticas de dignidade laboral, nomeadamente com os nossos fornecedores mais próximos, e tivemos a capacidade, em conjunto com 2 fornecedores diretos do Tax Park, nomeadamente as empresas de limpeza e de jardinagem, de introduzir aumentos consideráveis no salário mínimo que era praticado por essas empresas, nas equipas que ficaram adjudicadas a tempo inteiro ao Tax Park. E, portanto, isso para nós é um tema importantíssimo e talvez no final, quando o que nos dá mais satisfação é quando tocamos verdadeiramente na vida das pessoas e quando somos capazes de identificar aquele sorriso, aquele reconhecimento, aquela mudança, aquela conquista, e essa é a responsabilidade que nós mais apreciamos. Porque o impacto é tão visível. E, portanto, nós temos sido uma instituição que se tem preocupado em identificar quem são
tanto os nossos colaboradores como os colaboradores dos nossos fornecedores, aqueles que de facto funcionam com foco, com disciplina, com vontade de fazer bem feito. E o nosso reconhecimento é premiar esse mérito, é premiar essa capacidade, é reconhecer essa capacidade, permitindo que as pessoas tenham acesso a salários mais dignos e desta forma também nas faixas da população menos literadas, com acesso a salários mais baixos, permitir no fundo contributos para reduzir o ciclo de pobreza a que algumas famílias estão remetidas. E portanto isso para nós é se quisermos uma das áreas onde nos satisfaz mais atuar. Por fim, nós acreditamos num Portugal maior. Aliás, são várias as vezes que insistimos no indicador espaço marítimo. Nós somos um dos maiores países do mundo, talvez o maior da Europa, quando levamos em linha de conta a Zona Económica Exclusiva Marítima, e hoje essa Zona Económica Exclusiva corresponde também a uma zona espacial e, portanto, nós, enquanto cidade de ciência e tecnologia, enquanto parque, referência português de ciência e tecnologia, estamos muito interessados, e essa é outra das nossas intervenções de responsabilidade social, muito interessados em dinamizar hubs, tanto de desenvolvimento tecnológico como desenvolvimento estratégico, que permita depois alguma da tecnologia que é de comunicações, de transporte em profundidade, de satélites, bom, onde todos estes know-hows se cruzam e, no fundo, Portugal tem uma oportunidade muitíssimo interessante de explorar um ativo de dimensão absolutamente extraordinária, com um conjunto de recursos absolutamente extraordinários, que necessitam, obviamente, de uma política estratégica, mas necessitam, tal como nos descobrimentos, todos nós estudamos os descobrimentos e olhamos muito para a história portuguesa à volta dos descobrimentos. Os descobrimentos são um feito político, estratégico, mas atrás dos descobrimentos, a base dos descobrimentos é científica e tecnológica, basicamente. E, portanto, não teria havido a capacidade de ter chegado tão longe sem ciência e tecnologia por trás. Basicamente, o astrolábio mais não é do que uma versão relativamente antiquada dos novos GPS. E, portanto, a Altice hoje é, se quisermos, a produtora de meios que possibilitam o antigo astrolábio funcionar todos os dias nos nossos telemóveis. E, portanto, é essa visão inovadora e de aproveitar as oportunidades que temos à nossa frente, que de algum modo nós, enquanto nação pequena, de forte povo, que tem vindo ao longo dos séculos a demonstrar a capacidade, a resiliência, temos as fronteiras mais antigas da Europa, são nossas. A mensagem que esta cidade de ciência e tecnologia quer passar é de que, de facto, necessitamos pensar o futuro, mas temos muitas oportunidades para explorar e, portanto, não necessitamos, portugueses, de estar aflitos porque, de algum modo, o turismo vai fracassar durante os próximos semestres, de algum modo haverá um conjunto de setores que vão atravessar tempos difíceis, mas há muitas oportunidades para nós. E se dermos, no fundo, campo para que os cientistas deste país, para que os tecnólogos deste país, para que as Altice Labs deste país desenvolvam soluções devidamente e estrategicamente orientadas para um futuro que identifica um rumo de sustentabilidade económica para Portugal, nós temos, evidentemente, este que deveria ser o grande projeto de responsabilidade social, porque isto tocaria em todos e tocaria na nossa nação. Por fim, e para terminar esta primeira intervenção, temos vindo, de uma forma quase anónima, entregar tecnologia que é nossa e que já não estava a ser utilizada a um conjunto de instituições da nossa vizinhança, da nossa freguesia, aqui do nosso concelho, de modo a também, desta forma, garantir que os mais desprotegidos, os mais desfavorecidos, têm acesso a meios tecnológicos, de modo a que, nomeadamente, os mais jovens possam ter acesso a conhecimento através de mecanismos de comunicação e de computadores. Bom, e, portanto, esta é, se quisermos, o posicionamento desta minha cidade, da maior cidade de ciência e tecnologia portuguesa, no que a responsabilidade social diz respeito. Muito obrigado. Obrigado, professor. Elucidativas as duas intervenções. Eu encerrei as questões porque já temos 8 questões e vou tentar... Agradeço a todos os que puseram questões. Peço desculpa àqueles que a partir deste momento
tenho que rejeitar, porque senão não acabaríamos esta conferência provavelmente hoje, portanto agradeço na mesma. Vou então começar com as 8 perguntas que aceitámos. A primeira pergunta é do Paulo Dulce Moura, que diz o seguinte: agradece, dá os parabéns aos intervenientes, e a pergunta é dirigida ao engenheiro Alexandre Fonseca. Ele diz o seguinte: tendo em conta os pilares que permitem alavancar a partilha, a solidariedade e o respeito mútuo, e assim promover um maior equilíbrio socioeconómico, como se integra na sua liderança e estratégia empresarial o investimento em fibra óptica em todo o país, que por um lado tem diretamente a ver com o seu negócio, mas também para Portugal tem a ver com o facto de ser mais coeso e mais igual. Portanto, como é que se integra este investimento também no objetivo de dar mais coesão a Portugal? Segundo, qual é o papel da Fundação Altice e como é que articula a liderança empresarial com a liderança da Fundação Altice, que tem primordialmente o objetivo de responsabilidade social? Segunda questão é para os dois. Jorge Barata diz o seguinte: boa noite, pergunta para ambos, duas pessoas viradas para as novas tecnologias, qual é a vossa opinião sobre o investimento nas áreas das TIC, mais em foco objetivamente no caso da criação de smart cities, neste caso ao nível da intervenção autárquica? É para os dois esta questão. Depois temos aqui participante anónimo, diz o seguinte: boa noite a todos. Acham que a contribuição dos portugueses foi de alguma forma afetada por todos os casos anteriores de solidariedade, como Pedrógão Grande, e que por isso entidades como a Altice e o Tagus Parte assumem um papel muito importante na credibilização destas ações? É a pergunta. Portanto, já chega, Rodrigo, diria que já chega agora. Para já. Espera. 1, 2, 3, não, deixa-me fazer mais uma, faço metade. Está bem? Sim. Já agora, peço desculpa. Faço 4 e depois outra 4, se calhar é melhor. 4. Portanto, última pergunta para esta fase. Acham que depois desta pandemia, em que a internet e as empresas de comunicação assumiram um papel fulcral no motor económico do país, há espaço para que os valores das faturas baixem, sendo isso também um apoio às famílias portuguesas? E ficamos aqui nestas 4 questões, lanço depois as outras 4. Começa então o engenheiro Alexandre Fonseca. Força, engenheiro. Bem, sobre a primeira questão, é uma questão pertinente, obviamente. A resposta é evidente que nós acreditamos profundamente que este investimento que temos feito em fibra óptica em todo o país é não só parte integrante e muito importante para a nossa estratégia empresarial, como é também muito importante para o país. Eu costumo fazer o paralelismo, certamente muitos se recordarão, na década de 80, década de 90, recorrendo aos fundos estruturais da União Europeia, construíram-se em Portugal autoestradas. Autoestradas essas que permitiram aproximar o interior do litoral e permitiram facilitar a mobilidade das pessoas. Essas autoestradas hoje, não é que não sejam relevantes, continuam a sê-lo, mas não são as autoestradas que nós hoje mais precisamos. Hoje as verdadeiras autoestradas que aproximam o interior do nosso país, não só do litoral, mas acima de tudo dos grandes centros económicos do mundo, aquelas autoestradas que permitem ligar Ceia, Fundão, Oliveira do Hospital a Xangai, Hong Kong, Londres ou Paris, são as autoestradas de informação. As autoestradas de informação são elas hoje transpostas para a realidade prática através da fibra óptica. A fibra óptica é a tecnologia que permite hoje levar a internet, levar a conectividade de banda larga, levar todo este mundo de oportunidades a qualquer parte. E, portanto, o investimento que nós temos feito, e eu gosto de frisar novamente que o investimento que temos feito é um investimento 100% privado, com capitais da Altice Portugal, sem qualquer tipo de subsídio ou apoio do Estado ou da União Europeia. Este investimento que nós fazemos tem importância, obviamente, para o nosso negócio, porque nós acreditamos que esta posição de liderança que temos, e ainda hoje apresentámos os nossos resultados do primeiro trimestre, resultados históricos que mostraram o crescimento da receita e o crescimento da nossa rentabilidade, além de aumentarmos o investimento. Esta posição de liderança e estes resultados só são possíveis porque houve um investimento fortíssimo do ponto de vista da capilaridade e da extensão desta nossa rede de fibra óptica, que é hoje a maior e a melhor rede de fibra óptica do país, que está hoje presente em mais de 5 milhões e 100 mil casas portuguesas, e é uma rede que, como eu disse também, teve o cuidado na sua fase de construção de não apenas servir, ao contrário de outros, que apostaram nos grandes centros urbanos de Lisboa, Porto, Braga, Coimbra e Setúbal,
nós apostámos em combinar esses grandes centros urbanos com regiões do interior do país. Dou-vos um exemplo paradigmático. Levámos a fibra óptica ao maciço central da Serra da Estrela, onde 6 concelhos e 150.000 famílias estão servidas por fibra óptica nos concelhos de Gouveia, de Manteigas, de Ceia, do Fundão, de Oliveira do Hospital, um conjunto de áreas desta região do interior do país, de baixa densidade populacional e que estão servidas por fibra óptica. Mas nesta vertente entra a segunda parte da pergunta. Mas porquê fazer investimento destes? A senhora Ministra da Coesão Territorial, hoje Ministra da Coesão Territorial, à data responsável pela CCDR Centro, disse publicamente que este era um investimento que era um verdadeiro serviço público. Um investimento que era um verdadeiro serviço público porque nos estávamos a substituir ao próprio Estado em levar fibra óptica a estas regiões, tendo presente que o retorno deste investimento no curto e médio prazo é inexistente. É um investimento quase, perdoem-me, a fundo perdido. Porque, na realidade, o investimento que fizemos nestas regiões não é pelo retorno financeiro direto, é pelo retorno de outra natureza, o retorno social, o retorno de nós conseguirmos contribuir para um país cada vez mais próximo, um país cada vez menos assimétrico do ponto de vista daquilo que são as assimetrias regionais, um país cada vez menos desigual, um país em que estes cidadãos destas regiões podem ter as mesmas oportunidades do que aqueles que estão nos grandes centros urbanos. E, portanto, esta estratégia de investimento na fibra óptica tem sido decisiva para os nossos resultados, para a nossa estratégia empresarial, mas também decisiva para o país. Portugal é hoje, e eu acredito que ainda este ano, quando terminarmos o nosso projeto de implementação de fibra óptica, chegando a mais de 5,5 milhões de lares portugueses, cobrindo 90 e muitos % da população portuguesa, é de facto um investimento que vai posicionar Portugal na liderança daquilo que são os países mais bem infraestruturados da Europa com redes de fibra óptica. E isto é também decisivo para a competitividade da nossa economia, para as nossas empresas e também para a nossa capacidade, obviamente, de conseguirmos gerir, se quisermos, estes desafios que temos pela nossa frente. Quanto ao papel da Fundação, eu aqui não me vou alongar muito, o papel da Fundação, como já referi atrás, é um papel-chave na nossa estratégia e também um papel que tem a importância de trabalhar 4 setores em particular muito importantes. Recordo a educação, a saúde, a cultura e a componente de voluntariado, a componente de tecnologia para ajudar aqueles que mais necessitam, aquela que é designada área da intervenção social dentro da Fundação Altice. E eu diria que nada mais mostra a importância que nós damos do ponto de vista empresarial à Fundação do que o facto de eu próprio assumir o papel de Presidente da Fundação em paralelo com o cargo de Presidente Executivo da Altice Portugal. Sobre a segunda questão, eu agora já não as consigo ver aqui. Eu tenho aqui. Tem a ver com a questão das Smart Cities, o investimento, nomeadamente na evolução a nível autárquico por via das Smart Cities, portanto. Certo, as Smart Cities, aliás, nós temos trabalhado lado a lado com a Associação Nacional de Municípios, com a nova SBE, com um conjunto de parceiros com quem temos vindo a trabalhar no projeto do Smart Cities Tour, um tour que acompanha todo o país, levando a diversas regiões do nosso país o debate sobre aqueles que são os verdadeiros problemas, mas também as soluções tecnológicas para as temáticas das Smart Cities. As Smart Cities, isto vindo de uma empresa tecnológica pode parecer estranho, mas eu acredito que a tecnologia não é, de facto, a componente mais importante quando falamos de Smart Cities. Não é por termos mais tecnologia que temos uma comunidade, uma cidade, uma região mais evoluída. O principal ponto, o principal indicador de que temos uma Smart City é a satisfação dos cidadãos. É eles sentirem-se bem naquela comunidade, é eles terem uma boa qualidade de vida, ficarem lá, trabalharem lá, serem capazes de assentar a sua família, desenvolver a sua vida, o seu projeto de vida. Esta realidade só pode ser possível quando nós combinamos, então, a utilização de tecnologia com a melhoria gradual daquilo que são esses padrões de qualidade de vida. E, portanto, o trabalho que tem sido feito por alguns municípios, o município de Viseu é um extraordinário exemplo, Oeiras é outro exemplo, são exemplos de municípios, um do interior, outro do litoral, que perceberam a importância de utilizar a tecnologia, mas que, perdoem-me a expressão, não despejaram tecnologia para cima da cidade. Olharam para processos concretos, para o transporte e a mobilidade urbana, para a segurança, para a recolha de resíduos, para o controle de níveis de poluição, olharam para todas estas variáveis
construíram em cima disto uma camada de gestão que permite uma forma holística ao responsável autárquico, a um gabinete de gestão autárquica, fazer uma monitorização em tempo real, uma gestão em tempo real dos seus recursos. E, portanto, eu acho que a tecnologia tem como fim último melhorar a vida das pessoas e o caso específico das Smart Cities é um extraordinário exemplo de como pode, efetivamente, a tecnologia melhorar a vida das pessoas se for feita de uma forma sistematizada, de uma forma organizada e da mesma forma como nós planeamos e gerimos a mobilidade urbana, gerimos toda o edificado urbano, e aí o Eduardo pode complementar muito melhor do que eu, porque sabe muito melhor do que eu esta temática, mas da mesma forma como o fazemos na gestão de uma cidade física, também poderemos e devemos utilizar os mesmos paradigmas para a introdução de tecnologia na melhoria dos processos da gestão e da qualidade de vida última das comunidades através da introdução de tecnologia. Não sei, Eduardo, aqui se calhar poderás complementar antes de passarmos às outras perguntas, porque aqui certamente tens também muito a dizer. Eu aqui, no fundo, o tema da Smart City, nós estamos inseridos, o Tax Parks tem o privilégio de estar inserido num espaço que se chama Oeiras Valley, que é gerido por uma equipa política e executiva muitíssimo interessante, de gente muito empenhada precisamente neste espaço de inovação e desenvolvimento, liderada por Isaltino Moraes, com Francisco Rocha Gonçalves ao lado, com Joana Batista, com Pedro Patás, que fazem todos eles coisas extremamente interessantes que têm, enfim, esse fim e esse resultado, que é a qualidade de vida e a satisfação dos cidadãos. E, no fundo, uma Smart City é precisamente isso. Ou seja, é sermos capazes de, conjugando uma gestão de espaço público com as tendências de qualidade de vida moderna, fazer com que os cidadãos que ali trabalham e ali residam não queiram mudar. E não querem mudar porque sentem que têm, no fundo, à sua disposição um ambiente, tanto do ponto de vista da limpeza como da tecnologia, que lhes traz aquilo que hoje nós apelidamos de bem-estar social. O papel, alguém falava no papel das Smart Cities nesta pandemia. O Oeiras é um bom exemplo. O Oeiras é um muito bom exemplo. O Oeiras é o município português com maior taxa de literacia, com uma política de coesão social muito forte, com a intervenção da Câmara Municipal e fundos da Câmara Municipal substituindo-se ao Estado, nomeadamente no que diz respeito à solidariedade social nestes tempos difíceis, onde há infelizmente muita gente que se viu privada do seu rendimento e portanto tem dificuldades em assegurar bens básicos, o acesso aos meios de proteção nos hospitais e portanto houve toda uma intervenção muitíssimo interessante. Isto cruza com a pergunta anterior com outra pergunta que tinha a ver com a má gestão dos fundos de solidariedade social para as zonas de caos, e alguém mencionou Pedrógão. O Oeiras é um excelente exemplo, de forma como o erário público e a gestão pública interviram de uma forma muito rápida, permitindo que esta Smart City reagisse e tivesse em municípios com mais de 100 mil habitantes a menor incidência de casos, okay, de Covid. Já agora, também explicar que a rapidez de ação é algo muito importante numa Smart City. Se nós não formos capazes de reagir a tempo, utilizando as tecnologias, utilizando os recursos humanos que temos disponíveis, utilizando a inteligência disponível, obviamente nunca seremos uma Smart City, seremos uma Slow City. Não é? E bom, uma Smart City tem que ser uma Fast City na forma como reage. Para isso, as tecnologias de informação desempenham um papel absolutamente fundamental, na forma como somos capazes de ter acesso a dados e informação, na forma como divulgamos e estamos todos conectados à volta dessa mesma informação, na forma como reagimos e somos capazes de resolver problemas. E, portanto, a tecnologia não sendo um fim em si, e subscrevo inteiramente a posição do Alexandre, quando, no fundo, não é despejando tecnologia, mas é despejando tecnologia em sistemas inteligentes e em populações que a utilizam. Ainda há pouco ouvia falar sobre um programa interessantíssimo da Câmara Municipal de Oeiras, a propósito do relatório desse mesmo programa, que tem a ver com mochila leve. A mochila leve é, no fundo, evitar que as crianças
carreguem pesos enormes nas suas mochilas e, de algum modo, digitalizar grande parte dos manuais escolares para... Aliás, a Fundação Altice está envolvida nesse projeto. E, portanto, transformando manuais físicos em manuais digitais. E, portanto, um dos grandes desafios que nós temos para as Smart Cities é precisamente a digitalização de alguns dos processos e de algumas das atividades que são absolutamente fundamentais. Alexandre. Eu penso que a pergunta seguinte tinha a ver com a questão da contribuição dos portugueses. Sim, tem a ver com o apoio às famílias. Portanto, sendo uma fase de pandemia em que a internet e as empresas de comunicação têm um papel fundamental no motor da economia do país, se consideram eventualmente poder baixar o valor das faturas, ajudando, apoiando assim as famílias. Esta é a última das primeiras 4. Bem, eu penso que a própria pergunta já contém a resposta. De facto, há um sentimento geral ao nível da população, isto falando com autarcas, com gestores, com empresários, com políticos, com cidadãos comuns, com muitas famílias com quem tenho tido a oportunidade de conversar, e há algo que é unânime. Nós estivemos em casa a trabalhar, a estudar, a consumir conteúdo, em contacto com as nossas famílias, a utilizar massivamente as redes de comunicação e elas estiveram à altura. Cresceram 60% a 70% o tráfego de internet e de voz, cresceu em 90% a visualização de conteúdos em televisão linear ou em televisão não linear, como os Netflix, os YouTubes e outros, e as redes continuaram a funcionar. Estas tarifas que são hoje aplicadas são tarifas planas, significa que nós utilizarmos 1 hora no mês ou utilizarmos 24 horas por dia, 30 dias no mês, o pagamento é o mesmo. E, no entanto, para garantir que se absorveram estes crescimentos enormes do ponto de vista de consumos, foi preciso fazer investimentos avultadíssimos nas redes. E, mesmo assim, não houve qualquer tipo de impacto nas nossas redes. E como a própria pergunta diz, a resposta está dada. A importância que as redes tiveram em todo este momento traduziu-se em estarem à altura daquilo que eram as expectativas. Quando nós pagamos por um bem, por um serviço, aquilo que esperamos é que haja, efetivamente, o retorno por esse bem ou esse serviço que adquirimos. Quando nós compramos um serviço de conectividade, aquilo que esperamos é que este serviço de conectividade nos dê aquilo que nós procuramos, que é a conectividade. Que não falhe, que esteja disponível e que esteja efetivamente à altura das necessidades. E foi isso que aconteceu. Portugal, e há estudos, não sou eu que o digo, há estudos independentes de consultoras várias que mostram que Portugal tem efetivamente das melhores redes de comunicação a nível europeu e que tem preços que estão ao nível ou abaixo daquilo que são as médias europeias, mesmo descontando a paridade do poder de compra. E a pergunta que eu deixo aqui de uma forma em resposta, faço outra pergunta, é se nós, durante este período de crise, ou após o período de crise, se nós quando vamos ao nosso supermercado, porque estivemos num período de crise e utilizámos o supermercado, vamos pedir desconto nos bens do supermercado. Quando nós vamos pagar a fatura da eletricidade, como tivemos luz durante todos os dias em nossas casas, se vamos pedir também para baixar a fatura da eletricidade, porque a eletricidade funcionou. Aquilo que eu acho é que todos os portugueses, qualquer cidadão em qualquer país do mundo, tem que adequar os seus hábitos de consumo ao seu nível e à sua capacidade de consumo. E, portanto, é isso que eu penso que tem que ser feito. É verdade que em Portugal, hoje, temos disponíveis serviços dos mais evoluídos em termos de largura de banda, de qualidade de serviço, de resiliência das redes, dos mais evoluídos que há na Europa. E, obviamente, esses serviços têm um preço. Se efetivamente existe, às vezes, em determinadas circunstâncias, uma incapacidade ou uma desadequação de um serviço desta natureza ao poder de compra dos cidadãos, ele tem que ser adequado. Provavelmente, se calhar, alguns cidadãos poderão ter mais dificuldade em ter 1 gigabit de acesso à internet em casa, 200 canais de televisão linear, mais 5 canais HD de desporto, mais canais de crianças e mais um consumo de videoclube de 2 ou 3 filmes. Pois, se calhar temos que adequar o nosso consumo e os nossos pacotes à realidade da nossa capacidade económica ou financeira. E, portanto, é isso que tem que ser feito. Eu acredito que a resposta a essa pergunta está na própria pergunta, quando valorizamos e exponenciamos a importância das redes, a importância que elas têm para a nossa vida. E o facto de elas terem estado disponíveis e a funcionar é mais do que razão suficiente para elas efetivamente terem um valor percepcionado para os nossos clientes. E diga-se, é por isso também que, apesar de neste período, e nós voluntariamente fizemos-lo, termos disponibilizado a ajudar aqueles
que temporariamente têm problemas económico-financeiros em honrar os seus compromissos, e isso fizemos, ainda antes, diga-se, do Governo ter feito sair a Lei 7 de 2020, que permite, efetivamente, a quem tenha um decréscimo de rendimentos superior a 20%, poder, efetivamente, não honrar os seus compromissos no imediato relativamente às faturas de comunicações. Um mês antes do Estado ter legislado e ter feito sair esta Lei 7 de 2020, já nós o tínhamos feito voluntariamente. E, portanto, somos sensíveis a essa situação em situações particulares. Agora, tirando estas situações particulares, acreditamos que temos hoje um serviço à altura das expectativas dos nossos clientes, em muitos casos até acima dessas mesmas expectativas, cumprimos aquelas que são as prerrogativas do serviço que disponibilizamos, que é um serviço importante e, como tal, é um serviço que aporta valor e, como tudo o que aporta valor, tem um preço. E esse preço é, obviamente, aquele que está disponível no mercado, aliás, diga-se concorrencial. Um mercado aberto, concorrencial, regulado, supervisionado e monitorizado e, portanto, um mercado que funciona e que, em meu entender, é um mercado muito maduro em que os consumidores sabem exatamente aquilo que querem e sabem escolher. Muito bem, engenheiro. O professor Eduardo Correia, quer que faça já as perguntas todas? No fundo, aqui no Tax Park, a política é muito essa. Ou seja, nós temos um serviço em mercado concorrencial também, sendo que é mais complicado saltar de um escritório para outro do que de uma rede de telecomunicações para outra, mas a nossa política foi precisamente essa, ou seja, aqueles que são mais fragilizados, nomeadamente as empresas de incubadora, as startups, de jovens empresários. Nós decidimos protegê-los muito durante esta fase e, portanto, decidimos, no fundo, trazê-los com apoio financeiro nosso dentro daquilo que são as nossas possibilidades, nomeadamente todos os encargos que tinham para connosco, nós decidimos cancelá-los. E o mesmo fizemos nas superfícies comerciais, porque era a única forma de nós garantirmos que não estávamos também a contribuir para uma paragem tão brusca destas várias superfícies comerciais que nós temos no Tax Park. A parte dessas exceções, e são absolutas exceções, nós, no fundo, até muito antes também do Governo intervir, a nossa postura foi exatamente essa, ou seja, quem necessitar pode protelar os seus pagamentos para lá mais para a frente, mas basicamente nós estamos essencialmente empenhados em garantir uma retoma com confiança, com segurança, dentro das condições de proteção que hoje todos nós necessitamos, no que diz respeito à limpeza de espaço público, à desinfecção do espaço público, como as distâncias sociais de segurança, mas basicamente é um caminho que em conjunto temos que percorrer e, portanto, estamos cá para dar aquilo que é o nosso apoio, mas não podemos entrar em regimes de oferta daquilo que fazemos. E seria um passo extremamente errado, tal como não devemos, no fundo, atrasar todo o nosso plano de desenvolvimento por questões relativamente conjunturais deste tempo mais difícil. Temos que ter a capacidade de olhar ao longe, e olhar ao longe significa temos que dar passos em direção ao longo prazo. E, portanto, não podemos hipotecar o futuro por dificuldades correntes. Muito bem, professor Eduardo Correia, engenheiro Alexandre Fonseca, vamos para as últimas 3 perguntas e depois pedia que fizessem uma intervenção de encerramento cada um e eu encerro a conferência, por favor. Portanto, esta pergunta vem do João Vaz e Lima, que diz o seguinte: nesta crise várias empresas abraçaram um objetivo maior. Um dos exemplos foram as empresas que produziram produtos não core, como gel desinfetante ou máscaras, decidiram agir para resolverem um problema global. No entanto, numa altura em que o sistema financeiro arrisca colapsar, onde as empresas se preocupam em sobreviver e garantir os postos e a segurança dos seus trabalhadores, os desafios da responsabilidade social foram colocados para segundo plano? É esta a pergunta. Segunda pergunta, para o professor Eduardo Correia, sendo, aliás, sendo o professor Eduardo, esta é só para o professor Eduardo Correia, sendo o Tagus Park uma mini-cidade, como lhe chamou, que medidas estão pensadas para retomar a atividade, nomeadamente se vão manter os locais de convívio e de lazer a funcionar como antes e qual acha que é a melhor forma de estimular a retoma desta atividade? E por fim, a última, que é da Cátia Faísca, para os 2 oradores, de que modo o voluntariado está presente
na vossa responsabilidade social e se é direcionado também para os colaboradores. Estas são as últimas 3 perguntas. Eduardo, se calhar começarias agora e encerraria o professor Eduardo Correia, peço desculpa, e o engenheiro Alexandre Fonseca encerraria. Força. Bom, eu vou responder de forma muito rápida e vou começar pela última, voluntariado. Ora bem, vários dos nossos colaboradores participam em ações de voluntariado e o TAC-SPARC apoia com alguma regularidade e de forma praticamente anónima algumas organizações de solidariedade social. E, portanto, fazemos-lo numa ótica de apoio pontual a quem nós consideramos que tem causas com as quais nós sentimos responsabilidade. Mas fazemos-lo de uma forma extremamente anónima. Okay? No que diz respeito à transformação das empresas, obviamente, nós vivemos num mundo onde a informação deve ser digerida e deve ser consequente. E, no fundo, esta crise, e crise em grego significa problemas aos quais podemos associar oportunidades, e, portanto, esta crise fez com que aparecessem um conjunto de novas necessidades e, atrás dessas novas necessidades, todo um conjunto de oportunidades de novos negócios, de produtos e serviços que não eram necessários há relativamente pouco tempo. E, portanto, as empresas que tiveram essa capacidade fizeram muito bem, no fundo, aproveitaram o facto de o mercado necessitar de um conjunto de soluções e mostraram a capacidade de adaptação às novas circunstâncias e, portanto, também aí, e hoje o tema central é responsabilidade social, também aí essas organizações foram capazes de ações de responsabilidade social ao adaptarem a sua capacidade produtiva a uma realidade distinta. E, portanto, uma vez mais, aqui a velocidade contou. Eu há pouco falava da Smart Cities e da Fast City. Obviamente que as soluções, quanto mais rápidas são a aparecer no sentido de resolverem problemas que são urgentes, como é o caso de uma pandemia, de uma situação relativamente caótica, e portanto isso demonstra a capacidade de adaptação de algum do tecido empresarial português e portanto essa é uma prova da capacidade do tecido empresarial português se adaptar a circunstâncias novas e demonstrar que há empresários orientados para uma responsabilidade social. E a responsabilidade social é responder às necessidades que a sociedade tem. Por fim, práticas do TAC-SPARC. Bom, nós adotamos e comunicamos já a todas as empresas aqui residentes todo um conjunto de práticas que passam pela utilização e que no fundo estão muito em linha com as práticas internacionais aprovadas pela Organização Mundial de Saúde, pela Direção-Geral de Saúde, que passam pela utilização de máscara em locais públicos, passam pela utilização, portanto, a preferência da utilização de escadas e a utilização de elevadores individuais, de forma individual, que passa pela colocação de um conjunto de pontos de desinfecção de mãos em várias zonas do parque, nomeadamente em todas as casas de banho públicas do parque, à entrada de todas as casas de banho públicas, e portanto nós no fundo, que passa pela componente de restauração, introduzir práticas novas, que são as práticas correntes. Aliás, eu tive a oportunidade de almoçar ontem num restaurante e hoje num restaurante, e são as práticas que no fundo que a sociedade como um todo está a adotar, mas no final do dia, este é um tema, uma vez mais, de civismo. Porque a responsabilidade é de cada um de nós. Quer dizer, nós não devemos responsabilizar as instituições por aquilo que é, para já, evidente a todos. E, portanto, há todo um conjunto de práticas comportamentais que apenas através do civismo, e o civismo manifesta-se no comportamento que nós temos em público e no espaço público. E, portanto, a responsabilidade de cada um de nós. Nós contribuímos para a divulgação dessas práticas, incentivamos essas práticas, mas a responsabilidade no final do dia é de cada um dos portugueses em fazer bem feito e em cumprir com algumas regras que são são incómodas, a utilização de máscara é uma coisa incómoda, mas que são, no fundo, a prática aconselhada. E, portanto, se todos nós formos capazes de cumprir de forma ordenada, disciplinada e cívica, nós seremos capazes de passar este tempo de acordo com aquilo que são as práticas que os especialistas anunciam como as adequadas. E, portanto, esse é, se quisermos, o maior voto de responsabilidade social é cada um de nós assumir um conjunto de práticas de responsabilidade social, de civismo, que nos permitam, no fundo, ter uma sociedade mais equilibrada e que respeita mais o seu próximo. Professor Eduardo Correia, muito obrigado. Engenheiro Alexandre Fonseca.
São duas questões, força. Muito bem. Bem, sobre a primeira questão, relativamente à forma como, obviamente, nós atuamos e sobre os desafios da responsabilidade social terem sido relegados para segundo plano, eu tentei explicar no início da minha intervenção exatamente o oposto. Eu penso que numa empresa como a Altice Portugal, e falo pela Altice Portugal, posso dar a minha visão do mercado de seguida, mas tenho que começar pelaquela empresa de onde sou responsável, obviamente que nós entendemos que não só a responsabilidade social não foi relegada para segundo plano, como, tal como eu referi inicialmente, a responsabilidade social é parte integrante daquilo que é a nossa estratégia empresarial. E, portanto, quando é parte integrante da estratégia, reflete-se automaticamente na cultura empresarial e se reflete na cultura empresarial, reflete-se nos comportamentos, nas decisões de gestão e reflete-se também no dia-a-dia. E, portanto, obviamente que eu acredito que numa empresa como a Altice Portugal não só não foi relegada para segundo plano, como passou a estar no primeiro plano, porque compreendemos a importância que tem em momentos como este a intervenção de organizações, de empresas, de instituições como a Altice Portugal para apoiar do ponto de vista social e também do ponto de vista financeiro alguns setores de atividade, aquelas áreas em particular que eu elenquei, como a educação, como a saúde ou a solidariedade social. E, portanto, falando agora do mercado como um todo e não da Altice Portugal, eu acho efetivamente que Portugal tem uma prática do ponto de vista daquilo que é a responsabilidade social empresarial, os movimentos do ponto de vista empresarial pró o apoio social. Eu acho que temos extraordinários exemplos. Temos empresas, e podia aqui elencar várias, não o vou fazer, porque obviamente não quero esquecer-me de ninguém, mas muitas empresas, eu diria históricas e empresas de referência do nosso país, de maior ou de menor dimensão, que têm mostrado ao longo do tempo a sua propensão e a importância que dão a estas áreas de responsabilidade social. Portanto, eu não acho que em Portugal, de forma geral, a responsabilidade social seja um tema de menos importância para os gestores portugueses. É verdade que há sempre casos e casos, mas acho que de maneira geral temos assistido a algumas organizações de referência, de bandeira do nosso país, a estarem ao lado de causas, estarem ao lado das IPSS, estarem ao lado das populações em momentos de crise, quanto mais não seja, se não o fizerem pelo menos no dia-a-dia, em momentos de crise, e acho que aí é uma característica inata do povo português, a sua solidariedade, a sua capacidade de dar aquele esforço adicional, aquele bocadinho mais para poder ajudar o concidadão em momentos de maior dificuldade. Temos visto isto em algumas catástrofes naturais que assolaram o nosso país. Recordo-me das cheias na Madeira, recordo-me mais recentemente dos fogos florestais, das situações das condições climatéricas adversas que afetaram a costa oeste de Portugal, ainda há cerca de 2 anos esta parte, e portanto tudo isto eu penso que tem exponenciado um pouco situações de solidariedade e hoje eu próprio tenho falado com muitas IPSS, tenho tido a oportunidade de conversar com alguma regularidade, por exemplo, com o Banco Alimentar, de quem somos parceiros há muitos anos, e com a Isabel Jonet, e temos percebido que, efetivamente, os portugueses respondem sempre afirmativamente e as empresas portuguesas penso que têm respondido também de forma afirmativa, talvez nem todas de uma forma sistematizada, através, por exemplo, daquilo que a Altice faz, colocando a responsabilidade social eu diria, na pole position da sua estratégia, tendo uma fundação, como é o caso da Fundação Altice, em que várias dezenas de pessoas trabalham 365 dias por ano em prol do desenvolvimento e do apoio social naquelas áreas que eu já referi. É verdade que nem todas as estruturas têm capacidade para ter uma fundação Altice dentro da sua estrutura, mas eu penso que de maneira geral é algo que preocupa os gestores e os empresários portugueses e acho sinceramente que aí nessa vertente comparamos bem com o resto da Europa. Falando especificamente da questão do voluntariado, o voluntariado é extremamente importante. O voluntariado tem várias vertentes que fazem com que nós não só o pratiquemos, mas como o incentivemos também dentro da nossa estrutura. Em primeiro lugar, o voluntariado é uma forma também de responsabilidade social. Quando nós fomos para o Pinhal Interior em 2018 fazer a reflorestação de toda aquela região, em iniciativas que algumas agregaram mais de 300 pessoas, 300 colaboradores da Altice, durante 2 dias a fio a plantar árvores no Pinhal Interior.
quando nós fazemos iniciativas junto, por exemplo, dos sem-abrigos, junto de levar a alimentação a esses sem-abrigo, quando fazemos ações de voluntariado na cidade de Lisboa, apoiar efetivamente a comunidade Vida e Paz, que no apoio que faz a estes sem-abrigo, iniciativas em que eu próprio, com a minha família, já participámos ativamente, porque acreditamos que é importante também dar o exemplo e estar nestas iniciativas de voluntariado dando o exemplo. Esta é uma vertente importante do voluntariado e que nós incentivamos e dedicamos horas dos nossos colaboradores, têm uma possibilidade de dedicar um volume de horas anual a iniciativas de voluntariado próprias da organização ou algumas outras iniciativas, desde que obviamente devidamente comprovadas. Depois o voluntariado tem outra virtude muito importante. O voluntariado é ela própria também uma ação, se quisermos, de team building. É através também de iniciativas de voluntariado que as equipas se aproximam. É através de iniciativas em que fazemos o bem em prol do nosso concidadão que nós criamos laços. Criamos laços com os nossos colegas, criamos laços com quem estamos a ajudar, criamos laços com a comunidade. O aproximar das pessoas muitas vezes faz-se aqui. Hoje em dia falámos de tecnologia durante esta sessão, falámos de tecnologia e falámos de responsabilidade social. Numa empresa com 20 mil pessoas como Altice Portugal, é frequente, é normal. E enquanto as organizações daqueles que nos estão a ver, também isso não acontece, temos situações em que as pessoas se cruzam diariamente no elevador e depois comunicam apenas por e-mail. Pessoas que às vezes durante 2, 3 anos trabalham em conjunto através de e-mail e que nunca dedicaram 5 minutos a beber um café. Pois bem, as ações de voluntariado têm esta virtude. Aproximam-nos, fazem-nos colocar uma t-shirt e umas calças de ganga, umas sapatilhas, irmos para o terreno e durante umas horas ajudarmos alguém e chegarmos à conclusão que se calhar trabalhamos juntos a 20 metros de distância um do outro dentro do mesmo edifício e que estamos agora ali, às vezes a 200 km do nosso escritório, numa ação de voluntariado, a apoiar os outros e a conhecermos-nos e a criarmos laços que vão ficar para o futuro. Esta é também uma outra vertente muito importante do voluntariado e por isso eu também incentivo outros gestores a que promovam também o voluntariado de forma ativa, porque o voluntariado é uma forma de aproximar as pessoas e uma forma de criar laços. E, portanto, estas duas vertentes do voluntariado são para nós extraordinariamente importantes, além da terceira e última variável que eu acho fundamental no voluntariado. Nós hoje procuramos na nossa vida, e a nossa geração, a minha pelo menos, tem já com certeza uma visão do ponto de vista do mercado de trabalho e daquilo que é a sua também, a sua satisfação própria, aquilo que são os seus objetivos de vida. Mas quando eu falo, e eu faço recorrentemente, falo com jovens universitários que estão a terminar os seus cursos superiores, eu hoje noto uma preocupação crescente desses jovens com o facto de terem a vontade de marcar e de fazer a diferença, de marcar a sociedade para que ela seja melhor, de trabalharem profundamente áreas como a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade económica, a sustentabilidade social. Pois bem, estes jovens procuram também eu diria uma gratificação pessoal através da imagem, da marca que deixam na sua sociedade, na sua comunidade. E para isso é também importante a ação do voluntariado. O voluntariado faz-nos sentir bem connosco próprios. O voluntariado faz-nos mais felizes, porque estamos a ajudar os outros. O voluntariado faz-nos mais ricos. O voluntariado faz-nos sentir bem, sentir que estamos a contribuir para algo maior. E nessa perspectiva também, eu penso que à nossa geração, aí temos que olhar um bocadinho para os mais jovens e perceber os desafios que eles trazem. Quando nós hoje discutimos condições de um contrato de trabalho para a nossa geração, percebemos que hoje os jovens procuram outro tipo de benefícios quando estabelecem um laço laboral com uma instituição. Procuram ter espaço para a sua criatividade, procuram ter o seu espaço para o seu próprio mecanismo e para a sua própria intensidade e forma de trabalho. Procuram a tal sustentabilidade e os projetos que fazem a diferença. Procuram a responsabilidade social. E para isso, garantirmos condições como horas para que seja prestado voluntariado, incentivá-los a fazer esse voluntariado, deixá-los crescer e enriquecerem-se também intelectualmente através do voluntariado, é algo que também é gratificante. E, portanto, não só pelo contributo para a sociedade, pelo contributo para criar laços,
mas também para o contributo pessoal, para a nossa própria satisfação e para a nossa própria felicidade de também construirmos uma pessoa melhor, uma identidade melhor dentro de nós próprios. Eu penso que estas são virtudes muito importantes do voluntariado e é por isso que nós, na Altice Portugal, e eu próprio, incentivo sempre também os nossos colaboradores, e eu próprio o faço, dando também o exemplo de iniciativas de voluntariado junto de diversas comunidades, para que também esse seja um momento importante no estabelecimento destes critérios de felicidade que todos nós procuramos. Muito obrigado, engenheiro Alexandre Fonseca. Eu pedi então agora ao professor Eduardo Correia que fizesse uma intervenção de encerramento e depois ao engenheiro Alexandre Fonseca que fizesse o mesmo, por favor. Bom, sou responsabilidade social, corro o risco de me repetir, mas basicamente, no fundo, se todos tivermos por objetivo, e as nossas organizações, de uma forma consciente, estrategicamente orientada, da necessidade de, no fundo, contribuirmos para um mundo mais equilibrado, um mundo de maior respeito pelo próximo, um mundo onde sejamos capazes de apoiar os mais desfavorecidos, onde sejamos capazes de criar incentivos à melhor utilização de recursos, criando desta forma um mundo ambientalmente mais equilibrado, onde possamos premiar o mérito, incentivar as boas práticas. Se em conjunto formos capazes de fazer isso, umas organizações de uma forma, outras de outra, individualmente cada um de nós é responsável, é muito responsável, e acima das organizações estão as pessoas, e portanto se cada um de nós tiver essa atenção e esse cuidado integrado em organizações ou de forma individual, nós seremos certamente capazes de ações mais cívicas e, no fundo, de maior e melhor contributo para o meio onde estamos envolvidos. E dessa forma sermos pessoas mais felizes, mais realizadas. Porque, no fundo, eu acredito que a felicidade advém de um coletivo cívico, de um coletivo onde as pessoas se respeitam, de um coletivo onde as pessoas se interajudam, de um coletivo onde as pessoas são solidárias, onde as instituições são solidárias e onde o apoio mútuo existe. E, portanto, se em conjunto, nomeadamente em Portugal e nas nossas regiões, e com particular destaque para este bom exemplo de zona de coesão social que é o Oeiras, se nós em conjunto formos capazes de aprender com quem tem as melhores práticas, adotar as melhores práticas e evoluirmos em conjunto nesta forma de gerar à nossa volta um ambiente de respeito e de responsabilidade para com os outros, obviamente que nós seremos capazes de passar, antes de mais, por estas crises de forma mais equilibrada e seremos capazes de aventuras e conquistas que apenas em conjunto são possíveis de alcançar. E, portanto, eu acredito que estes tempos de reflexão possam gerar instituições, políticas e ambições de maior responsabilidade para o coletivo, de maior impacto para o coletivo. E se formos capazes de pensar assim, não há que ter medo do futuro, pelo contrário, há que o construir de forma bem alicerçada e de forma solidária. Se assim for, nós certamente seremos capazes de um caminho brilhante. Caso contrário, os profetas da desgraça ganharão. Bom, mas compete-nos a nós, os velhos do Restelo ganharão. Compete-nos a nós contrariar, compete-nos a nós fazer e compete-nos a nós, em sociedade, termos um caminho que, de algum modo, seja mais cívico e seja mais exemplar. Depende de mim, depende do Alexandre e depende do Rodrigo. Se depender de nós apenas, a coisa vai se resolver mais rapidamente. Não é? Um abraço, Rodrigo. Dar os parabéns ao Rodrigo uma vez mais por esta iniciativa e congratular-me por ter o Alexandre, desta vez, nós por norma estamos frente a frente, aqui também é um frente a frente, mas com maior distância, mas é engraçado que de facto estas novas ferramentas tornam muito simples e muito próximo até, apesar da distância, e muito próxima a forma como conversamos uns com os outros. E obrigado a todos os que nos ouviram e um obrigado também àqueles que fizeram perguntas, todas elas extremamente interessantes. Obrigado, professor Eduardo Correia. Passo então ao engenheiro Alexandre Fonseca para fazer o encerramento e eu depois farei o encerramento oficial da conferência. Força, engenheiro. Muito bem.
Bem, também agradecer uma vez mais o convite e, portanto, também dizer que foi um gosto estar aqui convosco. O tema que nós tínhamos para esta sessão era a liderança e a responsabilidade social em tempos de pandemia. Eu penso que falámos de responsabilidade social, falámos de tempos de pandemia, se calhar falámos um bocadinho menos de liderança e, portanto, a minha intervenção final, se calhar, era dedicada ao tema da liderança, obviamente inserida neste contexto. Eu penso que hoje vivemos, de facto, tempos excepcionais, mas em tempos excepcionais são os momentos ideais para nós refletirmos. Eu tenho sugerido e filo em algumas intervenções que fiz ao longo deste período, quando perguntavam qual é o seu conselho enquanto gestor para, por exemplo, os gestores das PMEs, das pequenas empresas em Portugal, qual é o seu conselho? E o conselho que eu fui dando recorrentemente foi dizer, bem, aproveitem este momento de recolhimento para ler. Aproveitem para ler, para refletir, para pensarem no futuro, nas estratégias que vamos ter que ter, e porque a liderança também se faz efetivamente de nós termos a capacidade de interpretar o momento, definir estratégias, refletir sobre elas, sermos capazes depois de as implementar de forma planeada e organizada. E a liderança faz também um pouco deste caminho. Eu acho que a liderança hoje está a sofrer uma profunda transformação. Passamos de uma liderança, eu diria, mais clássica, uma liderança muito mais autocrática, muito mais afastada e distante, passamos para momentos em que a liderança cada vez mais se valoriza pelo exemplo, pela referência. A liderança valoriza-se pelo conhecimento do negócio. Já aquela máxima do gerir uma mercearia ou uma central nuclear, tudo é gestão. Isso não existe. Existe um conhecimento profundo do negócio que o gestor e o líder têm que ter. Existe uma componente empática de comunicação que é fundamental. Existe a capacidade de estarmos ao lado das pessoas. Gerir, ser líder e não gostar de pessoas ou não gostar de comunicar é um paradoxo e para mim é uma equação impossível. E, portanto, temos de conseguir, efetivamente, cada vez mais, dar aos nossos líderes esta capacidade. E se o fizermos, a responsabilidade vem por inerência. Porque se formos líderes mais humanos, mais próximos, mais conhecedores, mais enriquecidos do ponto de vista intelectual, mais conhecedores da realidade das nossas organizações. E é fácil. Eu lidero uma organização com 20 mil pessoas, que tem gente desde a Ilha do Corvo até ao Algarve, passando por Trás-os-Montes, Minho, Beira Interior, todas as grandes cidades do país. E é muito fácil, aparentemente, gerir uma organização destas a partir do centro de Lisboa, do 11º andar das Picoas. Mas na realidade, a realidade mesmo é que é fundamental nós termos o contacto direto com os nossos colegas, com os nossos clientes, com os nossos parceiros, que estão nesse Portugal onde nós estamos também presentes. E se nós o fizermos, com certeza que o tema da responsabilidade social vai começar a surgir. Eu tenho muito mais percepção daqueles que são as necessidades de uma IPSS em Chaves, quando estou em Chaves, falo com o Presidente da Câmara, quando falo com os autarcas, com os gestores, com os líderes dessa região. Eu tenho mais contacto com a realidade do Alentejo, quando estou em Beja e falo com o tecido empresarial, com as IPSS, com as universidades e os politécnicos. Este caminho de gestão mais próxima e mais humana abre-nos claramente outros horizontes para que também consigamos compreender a importância e o alcance da responsabilidade social, do voluntariado, se quisermos, de um conjunto de iniciativas, por exemplo, aquelas que falámos na primeira pergunta, da importância para a coesão territorial que tem o investimento da fibra óptica. Não o podemos ter a partir do centro de Lisboa. É só quando nós chegamos à Serra da Estrela e vemos o sorriso de uma família que tem um negócio de turismo, um pequeno negócio familiar, que há 3 gerações estava na família e que hoje é possível acolher chineses, japoneses, norte-americanos, porque está na internet, porque é possível fazer reservas online e que certamente tudo isto regressará agora, mas é possível estar ligado ao mundo, é essa a importância que nós devemos dar a uma liderança próxima e humana. E, portanto, a minha mensagem final era esta. Era uma mensagem para nós fazermos alguma introspeção sobre aquilo que são os novos paradigmas da liderança, para fora e para dentro. Para fora, porque estes novos paradigmas de liderança certamente farão de nós não apenas melhores líderes, mas também melhores líderes para a comunidade, melhores líderes para a sociedade. E também para dentro, porque eu acho que se o fizermos, certamente nos vamos sentir mais realizados e mais felizes. E para mim, como já o disse em 2 ou 3 intervenções que fiz recentemente, um dos principais indicadores da qualidade da gestão e da minha satisfação enquanto gestor é a minha felicidade também e a felicidade que eu provoco naqueles que trabalham na família Altice.
E, portanto, o índice de felicidade do gestor e dos colaboradores da organização é algo que com certeza despertará mentalidades para a importância da responsabilidade social ou do ajudar o outro, que ao fim e ao cabo é em tudo isso que isto se resume. E, portanto, este é também um caminho que eu penso e deixo aqui à reflexão de todos, ser um caminho que, enquanto gestor, nós todos devemos também ter esta reflexão e pensar efetivamente o caminho que estamos a percorrer, que queremos percorrer e como é que com esse caminho podemos ajudar os outros. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Muito obrigado, professor Eduardo Correia, muito obrigado, engenheiro Alexandre Fonseca. Termino com um resumo fácil. Fácil, porque depois de vos ouvir é seguramente simples poder deixar aqui aquilo que são as mensagens chaves e fortes. De facto, ficou aqui claro que a liderança, naturalmente à dimensão de cada um e das empresas que cada um gera, tem características comuns em todos os aspectos, nomeadamente a questão da dimensão humana, que é fundamental e que referia agora e muito bem o engenheiro Alexandre Fonseca. Esta dimensão humana que cada vez mais temos que associar à liderança pressupõe naturalmente responsabilidade civil, mas vai para além disso. Hoje o gestor, e vocês são exemplo disso mesmo, é também um interlocutor, é também alguém que intervém na sua comunidade e que se responsabiliza perante ela. E, portanto, vocês deram precisamente este exemplo aqui, como digo, com dimensões distintas. A Altice é hoje uma força motriz na sociedade portuguesa de uma dimensão claramente crucial, eu diria. O Tagus Parque, sendo um parque de ciência e tecnologia, tem também um papel muito relevante naquilo que será seguramente o futuro, que é a tecnologia, as TIC estão cá para ficar, seguramente que vamos ter que recuperar em meses aquilo que não conseguimos em décadas e, portanto, nada mais do que ter como bons exemplos de liderança que adotam a responsabilidade civil, não porque é uma obrigatoriedade de credibilidade por via de um qualquer certificado da empresa, mas porque acreditam nela. E isso é muito relevante. Eu queria aqui agradecer ao professor Eduardo Correia e agradecer ao engenheiro Alexandre Fonseca. São um exemplo extraordinário e enriqueceram seguramente não só os que ouviram, como aqueles que nos vão ainda ouvir, porque isto está a ser gravado e nós vamos com certeza difundir por centenas e centenas e milhares de pessoas que vão ter o prazer de vos ouvir. Muito obrigado uma vez mais. Em nome da plataforma, eu quero agradecer aos nossos dois convidados. Termino só dizendo que, informando os participantes que ainda estão online, que teremos no próximo dia 27 outra conferência sobre o tema O Futuro da Justiça pós-Covid-19. Teremos como oradores o bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, o advogado João Nabais e o juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, Salreta Pereira. Portanto, convido desde já todos a participarem também nesta conferência. Uma vez mais agradeço aos nossos convidados e a todos os participantes que ainda agora estão bastantes a ouvir-nos. Muito obrigado pela vossa participação. Obrigado a todos e dou por encerrada então esta conferência. Muito obrigado.